Olá, estudantes Psi! Hoje, 18 de julho de 2021, nós comemoramos o centenário do Aaron Beck. E eu trouxe alguns pontos importantes da teoria e da terapia cognitiva desenvolvida por ele. Ele é mundialmente reconhecido como o pai da terapia cognitiva e é um dos principais pesquisadores do mundo em psicopatologia. Ele foi listado como um dos 10 indivíduos que moldaram a face da psiquiatria americana e foi considerado um dos 5 terapeutas mais influentes de todo o mundo. Inicialmente, ele estudou a abordagem psicanalítica, mas as suas explorações sobre os conceitos psicanalíticos da depressão o levaram a desenvolver a terapia cognitiva. Beck desenvolveu uma série de escalas para medir construtos psicológicos, como, por exemplo, a escala Beck de depressão e a escala Beck de ansiedade. E ele publicou mais de 600 artigos e é autor ou coautor de mais de 20 livros. E desde a década de 50, ele dirige pesquisas em relação a temas como ansiedade, depressão, suicídio, transtorno de pânico, alcoolismo, abuso de substâncias químicas, transtornos de personalidade e esquizofrenia. E para falar sobre esse autor tão importante na terapia cognitiva e na psicologia, eu resolvi trazer alguns trechos do livro Terapia Cognitiva da Depressão, escrita por ele e outros autores. Na página 17, ele diz: a terapia cognitiva é uma abordagem ativa, diretiva, estruturada e de prazo limitado, usada no tratamento de uma variedade de distúrbios psiquiátricos, como, por exemplo, depressão, ansiedade, fobias, queixas ligadas a dores, entre outros. E fundamenta-se numa lógica teórica subjacente, segundo a qual o afeto e o comportamento do indivíduo são largamente determinados pelo modo como ele estrutura o mundo. Então aqui, na página 17 deste livro, ele descreve a fundamentação da terapia cognitiva e vai citar os fundamentos teóricos e filosóficos da terapia, considerando relevante a percepção que o sujeito tem sobre as experiências dele, ou seja, os seus pensamentos automáticos. Na página 18 ele diz o seguinte: uma diversidade de técnicas cognitivas e comportamentais são empregadas na terapia cognitiva. As técnicas cognitivas objetivam delinear e testar especificamente as falsas concepções e suposições inadaptativas do paciente. Esta abordagem insiste em experiências de aprendizagem altamente específicas, destinadas a ensinar ao paciente as seguintes operações. Primeiro, observar e controlar os seus pensamentos negativos automáticos, as cognições. Segundo, reconhecer os vínculos entre cognição, o afeto e comportamento. Terceiro, examinar as evidências a favor e contra os seus pensamentos automáticos distorcidos. Quarto, substituir as cognições tendenciosas por interpretações mais orientadas para o real. E quinto, aprender a identificar e alterar as crenças disfuncionais que predispõem a distorcer as suas experiências. Neste livro, ele vai apresentar então o modelo cognitivo da depressão e vai falar sobre a tríade cognitiva, a avaliação que o sujeito faz de si, do mundo e do futuro. E no caso da depressão, essa avaliação é negativa, ou seja, a pessoa se avalia de uma forma negativa, avalia as pessoas de uma forma negativa e também o futuro de uma forma negativa. E na página 30 ele cita Albert Bandura. Como se acha assinalado por Bandura, em 77, o comportamento de uma pessoa influencia outras pessoas, cuja ação, por sua vez, influencia o indivíduo.
Uma pessoa que está em depressão pode afastar-se de outras pessoas significativas. Alienados dessa maneira, os outros significativos podem responder com rejeição ou crítica, as quais, por sua vez, ativam ou agravam a autorrejeição e a autocrítica do próprio sujeito. Então aqui ele vai falar sobre o comportamento do paciente com depressão, indicando muitas vezes que esse paciente se afasta das pessoas. E nós entendemos que o isolamento social é um fator de risco para a depressão. E esse isolamento vai reforçar a concepção de que esse sujeito não é amado, que ele está desamparado, que as pessoas não gostam dele. Então, neste livro, ele fala sobre a cognição, sobre os pensamentos, mas engana-se completamente as pessoas que dizem que o Beck não fala sobre as emoções. E na página 48 deste livro, ele diz: já assinalamos a importância de se atribuir um papel adequado às emoções, no modelo cognitivo da personalidade e da psicoterapia. Frisamos anteriormente a importância de se designar a abordagem cognitiva como humanista. De novo, a abordagem cognitiva como humanista, em oposição à terapia mecanicista. É fundamental, portanto, que o terapeuta inexperiente tenha consciência e consideração permanentes das vicissitudes das reações emocionais do paciente, assim como de suas próprias. É importante que o terapeuta perceba as emoções do paciente e também se atente para as próprias emoções. Além disso, a identificação precoce de reações emocionais inadequadas ou excessivas no paciente é, obviamente, fundamental como um sinal de disfunção cognitiva. Um outro ponto bastante importante destacado neste livro é a relação terapêutica. E ele vai falar sobre essa relação em vários momentos. Na página 20, ele fala, por exemplo, sobre o empirismo colaborativo, que é a base da relação terapêutica na terapia cognitiva. Ele diz: em contraste com as psicoterapias mais tradicionais, como a terapia psicanalítica ou a terapia centrada no cliente, o terapeuta que aplica a terapia cognitiva está continuamente em ação e deliberadamente interagindo com o paciente. O terapeuta estrutura a terapia de acordo com um esquema particular que atrai a participação e a colaboração do paciente. Na página 39, ele segue falando sobre a relação terapêutica e diz: o candidato a terapeuta frequentemente se namora a tal ponto das técnicas que esquece da importância do estabelecimento de uma boa relação terapêutica com o paciente. Os problemas interpessoais com o paciente representam uma das dificuldades mais comuns dos terapeutas ao iniciarem sua aprendizagem em terapia cognitiva. O terapeuta jamais deve perder de vista o fato de que está empenhado com outro ser humano numa tarefa muito complexa. E na página 51 ele diz: quando a relação terapêutica é boa, o paciente geralmente experimenta sentimentos afáveis em relação ao terapeuta. Mostra otimismo quanto a ser ajudado, sente-se grato ao terapeuta, tem um senso reconfortante de segurança quando pensa em encontrar-se com o terapeuta e aguarda com interesse a sessão de terapia. Da mesma forma, o terapeuta pode ter uma grande variedade de reações emocionais ao paciente: empatia, interesse, desejo de ajudar e satisfação ao perceber-se capaz de auxiliar o paciente.
Bom, então neste livro ele vai falar sobre a terapia cognitiva, vai descrever outros pontos importantes da técnica cognitiva e da relação terapêutica. Vale muito a pena a leitura deste livro. E hoje vamos comemorar então o centenário do Beck. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê.